mais sensacional de todos, que eu tô falando até agora e não comecei a gravar! Era isso que eu ia te perguntar. Eu falei, se você não tava gravando antes, como é que tá? Então, começando de novo o podcast Melhores do Mundo, podcast vai ser vergonha da internet pela segunda vez. Nós temos aqui o Hel. Opa, beleza? E nós temos também dois convidados muito especiais. Nós temos o Corto Maltese, tá aí, Corto? Oi, tudo bem? Tudo bem? E nós temos o nosso velho camarada aí de anos, o Norrin Kurama. Tá aí, Norrin? Tô aqui ainda, presente. Percebeu que eu dei uma vacilada na hora que falar que eu ia falar anônimo veneziano, mas acabei trocando na hora. O pior foi o camarada de anos. Camarada de anos. Só se for no seu, no meu não. No do Bugman. Continuando, vocês selecionaram seus comentários? Sim! Então começa aí, Hel. Opa, tá. Tem aqui o comentário do Ryoshomaru. Ele fala: por que eu sempre imagino a voz do Nerd Reverso como sendo a do Hel? Aliás, qual de vocês é o Hel? Bom, por que você sempre imagina que a voz do Nerd Reverso é a do Hel? Porque você é burro, porque você não entendeu quem que é quem até agora. Ou então você deve ter sonhos eróticos pro Nerd Reverso, né? E a voz dele deve povoar o seu imaginário. Mas o Hel sou eu. Eu tô falando aqui. O cara que fala igual o bola do Pânico. Isso. Temos o comentário do Mr. Fukuto. Ele fala: porra, sempre ouço os podcasts do MDM durante o trajeto para o curso, mas dessa vez não esperava que o podcast estivesse tão engraçado. Conclusão: fiquei rindo igual um retardado no ônibus, ainda mais na parte que o Malandrox entra na conversa e manda: eu matei uma galinha gigante e o nome dela era Mococa. Então, aí, tá vendo? Vocês ficaram tirando onda com o Malandrox, as histórias dele eram uma bosta, não era engraçada. Aí teve um cara, né? O Mr. Fukuto, que achou engraçada a história do Malandrox. Se bem que pode ser um fake do Malandrox também, né? Comentando aqui só pra... O que eu não duvido. Pois é. E por fim, o comentário do Golfinho Hippie Assassino. Ele fala: uma vez um evento de RPG na minha cidade, Ele conta a história, cortando a jugular. Aí ele fala... Eu tô lendo isso aqui pra falar, porque ele fala: ele matou e depois morreu asfixiado por causa do corte. Ele escreveu asfixiado, sabe como? Com ASFICSIADO. Asfixiado. Cara, eu não tenho comentário. É isso aí. É isso aí. Ok, Corto, seleciona o comentário aí? Sim. Tem um comentário aqui do Márcio. Quase não ouvi este podcast, pois não sou muito ligado em RPG. Na verdade não entendo nada, mas ouvindo o dito cujo, pelo menos deu pra dar umas risadas ao perceber que 1. Felipe, Change é um chorão. 2. Thales, Ultra é um cagão. Se bem que para ele cagão quer dizer azarado. 3. Diogo é um filho desnaturado. Todo mundo lembra por quê, né? 4. A risada do Léo aparecia só uns 5 segundos depois de cada piada. 5. Bernardo, Malandrox é o contador de histórias mais sem graça da Terra. E 6. Eu sou o cara que não tem o que fazer, mais o que fazer do que ouvir esta merda. Realmente, pior ainda ele comentar sobre isso. É um inútil, total. A gente fala do Malandrax, eu acho que ele ficou sentido depois de a gente sacanear tanto ele naquele último podcast. A gente falou: vamos gravar o podcast essa semana, velho. Não, galera, não contem comigo não sei o que. Então... Não, e é bom avisar esse pessoal que a gente ia gravar semana passada, mas o Malandrox não quis gravar porque ele ficou assistindo A Fazenda. Aí não teve podcast por causa disso. Tá bom, parabéns, Malandrox. Faz um podcast sobre A Fazenda. Só o Malandrox participando. O Diogo foi incrível, né? Era aniversário da mãe dele, ele preferiu participar do podcast. Eu acho legal que ele lembra no meio do podcast, falou: caralho, eu aniversário da minha mãe. Falou, galera. Foi a esposa dele que entrou no quarto falando: ligou pra tua mãe? Ele: ih, cara, não sei o que. Enfim, mais algum, Corpo? Não, só isso. Norrin, algum comentário? Assim, dos RPGs, eu não vi muita coisa porque eu não jogo RPG, então eu não conheço. Eu só achei engraçado o comentário do Ryoshomaru. O garoto confuso quer saber o que fazer com as toneladas de bonequinho do Batman. Eu tenho uma ideia que tá difícil. Alguém arrisca chutar o que é? Eu não. Prefiro Deve não ter a ver com o pensar filho da fruta, né? Mais algum? Não.
Não? Não, só vale, eu acho que comentar um e-mail que a gente recebeu do Garoto Confuso. A gente recebeu, depois da brincadeira que a gente fez, né, com a cartinha dele que o Diogo leu. Conta aí, imitando, né, o Garoto Confuso, fazendo uma cena assim, né? Aí no final da leitura, né, o Nerd Reverso comentou, falou, cara, ele escreveu no diário dele, se ele quisesse ser mais viado, ele não ia conseguir. Aí o Garoto Confuso mandou um e-mail pra gente, né, agradecendo, né, por ter imortalizado a carta dele no podcast. E aí ele mandou um recado pro Nerd Reverso, falando, Nerd Reverso, eu consigo ser mais viado, assim. Então, antes da gente começar, queria ler também aqui alguns comentários, que tem aqui, veio a comentário da Lígia, que ela fala, puta que pariu, com 16 anos tinha um namorado que me trocava por RPG com os amigos dele, eu ficava puta. Aí veio um cara seguinte, o Money, falou, normal, Lígia, os maiores inimigos das namoradas são, nessa ordem, futebol, maconha e RPG. Quando junta os três, então, aí é pedir pra nunca mais ver o cara. Esse comentário é sensacional. Pior foi o meu vizinho que trocava a namorada pra assistir Smallville. Ah, não, isso... O Malandrox trocava a namorada pra ver o filme do Cavaleiros do Zodíaco, então a gente não pode falar nada. E ele falou mal do filme ainda. Pois é. Vamos começar então o podcast, pessoal? Vamos lá. Então, só antes da gente começar uma explicação, que é o seguinte, eu tava conversando com o Hel essa semana, a gente tentar fazer um podcast meio que nos moldes do Desafio Heróico que tem no Melhores do Mundo, que a gente não posta há um tempão. Enfim, a gente vai tentar analisar alguns confrontos que a gente vai colocar aí na roda. A gente vai analisar um pouco os personagens, suas fraquezas, seus poderes, e ver como seria uma luta entre os dois. Ou seja, a gente vai fazer o que todo fanboy adora fazer, que é imaginar lutas e ficar brigando para ver quem vai ser o vencedor. Só fazer um adendo, hein, Hel? Lembra que esse foi o assunto do nosso primeiro podcast que a gente gravou e eu perdi o arquivo e a gente nunca publicou? A primeira vez, quando eu fui ao Rio de férias, a gente gravou um podcast. Antes ainda desse boom dos podcasts aí na internet. É verdade. Aí eu lembro que o Change gravou ele num MP3. O som horrível, estourado, né? Ainda com a presença maldita do Bugman, né? E começava a falar e não parava mais. Caraca, ele falou muito, assim, ele não calava a boca, a gente tentando falar. Eu queria muito ouvir isso. Cara, e com aquela voz dele gravada é horrível. Cara, mas eu acho até que o Change apagou o arquivo e falou pra todo mundo que Não, a gente começava a falar, não, eu acho que... Aí vinha o Bugman, não, mas eu acho isso, blá, 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 e falava, aí ficava um olhando pro outro. Na época, a gente tinha acabado de conhecer o Hel não tinha muita intimidade ainda com o pessoal. Eu não podia dar uma voadora nele. Aí ele meio que ficava olhando pra gente assim, tipo, porra, esse moleque não vai calar a boca, não sei o que. Mas enfim, aí hoje, depois de não sei quantos anos, a gente reedita aí esse podcast. E a primeira batalha que a gente vai analisar aí vai ser o Thor contra o Super-Homem. Clássico. A clássica porradaria, que tem gente que acha que o Super-Homem vence, tem gente que acha que o Thor vence. O Norrin Kurama, tô aqui. Você como o cara que mais, dentro dessa roda aqui, ou talvez do Brasil inteiro, você é o cara que mais conhece de quadrinhos, viu como eu tô enchendo sua bola? Obrigado. O que você teria a falar desse confronto, assim? Qual o resultado que você acha? Fala um pouquinho mais sobre esses personagens, suas fraquezas. Começa o papo aí. Em primeiro lugar, já foi dito pelo Corto, né, no papo prévio, a gente tem que definir claramente qual é a versão de cada um dos heróis, porque eles têm uma variação enorme de poder ao longo da história. Tem que saber, por exemplo, qual dos super-homens é de qual fase oficial, ou se o Thor é o Thor ou o Thor Odin, ou se é o Thor que perdendo o martelo vira o Don Blake, ou lá o Sigurd Jason. Ou o Thor Sapo. Ou o Thor Sapo. Mas o Thor Sapo era um adversário lá pro Krypton, no caso. Acho que ia ficar maior. Mas fica difícil, sim, a gente ter uma definição clara. Então, quando a gente faz a análise genérica,
Ou eu defino claramente, ou eu tento ver como é que o personagem tá no momento da publicação dele no Brasil. Se isso for, né? Hoje o Thor, ele tá mega poderoso, né? Ele é o Odin, né? Ele é o Odin. Tem o poder do Odin hoje, né? Graças Hoje aos ele é quase uma entidade. Apesar de que nas histórias dele ele não transparece tantos poderes assim, mas tecnicamente era pra ele estar nível entidade, né? Pois é. Talvez fosse melhor a versão clássica de cada um, né? Pois é. Não, mas isso eu acho interessante, porque até mesmo no decorrer do tempo, o Thor já foi mais e menos poderoso, até às vezes no mesmo período. Eu acho que o Norrin vai lembrar, teve uma época que ele usava, ele tinha o poder do raio antivida, lembra? Lembra? Ele podia matar qualquer inimigo dele, sabe? Com esse raio antivida. Em compensação, depois a gente via ele apanhando pro Magnum, por exemplo. O Magnum derrotou o Thor, né, na porrada. E isso mais ou menos no mesmo período, assim. Então oscilava muito o nível de poder. Nas histórias do Thor, que ele lutava contra personagens místicos, personagens, né, fodões, assim, ele era ultra poderoso, né? E já nas histórias dos Vingadores, os poderes dele davam uma rateada. Que tal fazer o Thor do Walt Simonson contra o Super-Homem do John Byrne? Eu acho justo. O que vocês acham? Pode ser, eu acho que o Thor do Walt Simonson foi qual história? Eu acho que a gente podia fazer uma média do personagem, né? Pegar um conceito geral, assim, né? O Thor é o Thor não Odin, então. O Thor não Odin, exato. E o Super-Homem não é o Super-Homem da Era de Prata. Não é o da Era de Prata, né? O Super Poderoso, e nem é o Super-Homem merdão, que era o do Byrne também, né? É o de hoje, mais ou menos. É o Superman de hoje. O de hoje, o que tá meio que um pouco, assim, um pouquinho acima do nível, sei lá, do Capitão Marvel, da própria Mulher Maravilha, enfim, por aí, né? Isso aí. Pegando esses dois, eu daria uma boa vantagem pro Super. Pro Super? Pra essas duas versões, o Super de hoje e o Thor não Odin, mais clássico, eu daria vantagem pro Super. Por quê? Bem, porque velocidade... Mas aí é que tá, tipo, a gente fala da super velocidade do Super, mas cara, quando ele usou essa super velocidade? Porque quando ele foi... pra falar a verdade, eu só vi ele usar uma vez, que foi quando o Mogul ensinou ele a fazer isso, lembra? Ensinou ele a lutar, porque ele precisava derrotar... que ele precisa... Não, foi depois, né? Que ele precisava derrotar o cara lá do clã, como é que era? Imperiex. Imperiex. Aí o Mogul ensinou ele a lutar usando a super velocidade, usando todos os poderes, tipo golpear e golpear com o punho, usando a visão de calor ao mesmo tempo, e logo em seguida resfriar com o super soco. Ele passou a usar o pé mais. E dar outro soco, né? O Mogul que deu essa falou, você é bem burro, hein, cara? Por que você não usa os poderes todos ao mesmo tempo? Isso foi quando o Lobo entrou na revista. Quando o Dan Jurgens saiu, aquela fase de Superman elétrico, a morte do Super-Homem, aquela coisa, entrou o Lobo e quis retraumar umas coisas da Era de Prata e botou esses poderes. Pois é, mas é que eu não entendo. A gente fala da super velocidade do Super-Homem, mas, tipo, por exemplo, ele não usou contra o Apocalipse, ele não usou contra a Elite. Mas aí dizem que mas ele brigou contra o Apocalipse em super velocidade. Não brigou, bicho. Tava todo mundo fotografando lá, todo mundo olhando a luta. Se ele tivesse brigado em super velocidade, tipo, poderia durado uma página, aquela revista inteira. Poética, né? Mas no final eles falam que até cada porrada deles quebra vários vidros. A partezinha do final eles estão em super velocidade. Mas tá todo mundo olhando, assim. Não era, é isso que... Mas a única foto que foi publicada ele já tá morto, que é aquela que a Lois Lane tá chorando. O resto ele saiu. Caso. Diga, Noy. Eu não penso como um roteirista de história quando eu penso num cross. Eu penso assim, se os heróis fossem vivos e não fossem retardados, o que eles fariam? Entendeu? Numa história dessa, da gente ver um cara que se mexe na velocidade da luz, por mais devagar que ele vá, o Thor é uma estátua. Vocês lembram de uma história do Gladiador? Que o Thor, o Quarteto Fantástico e o Homem de Ferro foram para um futuro. Nesse futuro, o Galactus estava destruindo o universo, criando lá um vórtice, um buraco negro, e o tempo desse tempo do universo estava congelado, estava muito lento. E o quarteto estava protegido, ele, o Thor e o Homem de Ferro, eles viam todo mundo paralisado. Mas o Gladiador era tão rápido que conseguiu lutar na velocidade deles.
Agora, se o gladiador não tivesse um universo paralisado, os outros é que iam ser estátuas perto dele. Eu parando realisticamente, se você não diminuir o personagem com... Por isso que eu não gosto do personagem super veloz. O personagem mais é ruim para um roteiro. Apesar de que eu acho que é relativo, por exemplo, apesar de não ser listado como uma dos poderes do Thor, pô, ele atravessa o universo, ele vem de Asgard pra Terra num peido. Com martelo. Não, eu sei. Então, tecnicamente ele também tem, né, uma certa velocidade acima do... Não, ele tem, mas a velocidade dele é mais ou menos como a de um piloto com um avião. Ele voa, mas ele não faz coisas. Ele é mais rápido que um humano comum, bem mais rápido, mas ele não faz coisas em super velocidade como o Super. Ele não enxerga as coisas tipo 1 milhão de vezes mais lentas. Entende? Então, quando teve a briga do Flash com a Mulher Maravilha, eles estavam brigando lá, o Super-Homem estava vendo em tempo real e o Batman. Vocês lembram dessa cena? Vendo lá na câmera lenta. Que a Mulher Maravilha estava lutando de olho vendado. Sim, eu lembro. Super vê as coisas naquele nível. Então, neste sentido, quer dizer, infelizmente, e assim, tem uma outra diferença, que é uma diferença de nível de força. Eu tirando a média da força do Super atual e a média da força do Thor atual, eu sou muito mais o Super. Isso já foi motivo de grandes discussões, mas o Super, ele é visto como um cara que mais ou menos arrasta o planeta Terra. O Thor teve uma história dele que ele é muito forte, que ele puxou uma serpente, uma história baseada na mitologia. Mas na maioria das vezes o Thor tá muito abaixo disso em força. Ele é um cara que nem consegue dar nem os pulos do Hulk, entende? Eu lembro uma vez quando ele rachou a armadura de um Celestial, mas ele tava usando o cinto, né? Exatamente. Da força, usando... Vocês lembram do encontro da Liga com os Vingadores? Que tem uma hora que o Super-Homem enfrenta o Thor. Aí o Thor fica se vangloriando, como sempre, e fala, eu sou numa escala de 1 a 10, eu sou o melhor. Aí quando o Super-Homem vence ele, fala pra ele assim, no meu mundo as escalas vão até 11. Eu acho que o Kurt Busiek quis fazer isso assim, pra mostrar que no mundo do Super-Homem é diferente, é tipo Goku e Seiya, né? Sim. Eu acho que é isso. Embora eu ache... apesar que aquele cross lá rendeu muita polêmica a questão do Superman parar um ataque do Mjolnir com a mão. E todo mundo criticando. Pois é, todo mundo criticando isso, falando que o Mjolnir é místico e o Superman tem uma certa vulnerabilidade à magia. Mas eu não vejo muito por aí. Eu vejo o seguinte, o Superman também é digno de empunhar o martelo. Eu acho que é verdade. Será que o Super-Homem é digno? Cara, a Mulher Maravilha já empunhou o martelo. Ah, mas isso foi naquele... O Super-Homem casou o Jimmy Olsen com um macaco. Como é que ele pode ser digno assim? O Superman casou virgem, cara. Ele é... Não, ele não casou virgem. É que ele perdeu a memória. Ele trepou com a Barda. Ele trepou com a Barda. Não, nem isso. Em Lendas, o Darkseid manda ele pra Apocalipse. Aí ele começa uma rebelião em Apocalipse. Só que na verdade ele tava trabalhando pro Darkseid e matou um monte de gente lá. E tem uma cena que ele e a mulher lá que trabalha pro Darkseid ficam juntos numa banheira pelados. Aí chega o Metro e fala, tipo assim, cara, que putaria é essa? Só faltou ele dizer pro Darkseid, que merda que você fez com o Super-Homem, cara, não sei o quê. Aí ele entra em um acordo com o Metro e o Metro apaga a memória do Super-Homem e devolve ele pra Terra. Tá em Lendas, isso é verdade. Ele não lembra que ele perdeu a virgindade e matou um monte de gente. Mas não citam que ele trepou com a mulher, ele tava pelado na banheira. Agora, com a Barda... Com a Barda, não. Com a Barda eles fizeram um filme pornô. Eles tiveram a mente... É sério, cara. Eu me lembro disso. Foi na fase do Burner, não é? Eu lembro. Eles fizeram um filme pornô e o Sr. Milagre viu o filme ainda. Mas por que eles fizeram filme pornô? Isso eu não lembro. Eles tiveram a mente dominada por um carinha do Darkseid que tava fazendo isso. Fazendo vídeos com os dois e ganhando uma grana no mercado negro. Nossa. Assim, tipo, levando em conta, assim, ok, o Super-Homem, ele tá um pouco acima da força do Thor, assim, no patamar. Mas levando em conta que o Thor, ele solta raios mágicos, tem o Mjolnir, que é mágico, e o Super-Homem tem essa vulnerabilidade à magia. É muito interessante. Quem vocês apostariam, os seus fichas? Você, Real. O Norrin falou que ele tem a tendência de apostar no Super-Homem. E você? Não, eu acho que o Thor, por causa dessa questão da magia. O problema que eu vejo é o seguinte: a gente já viu o Superman lutar com outros... telefone. Continua aí. Com outros personagens místicos e vencer, né? Inclusive, mas também já vi ele tomar capote de cara, tipo o Capitão Marvel. Já derrotou ele com um soco. Você lembra disso, né, Norrin? Uma história da Liga. Ele usa o soco mágico dele lá com... Não lembro.
Eu já vi O trovão do Capitão Marvel arrebenta o Super-Homem. Não, mas se bem que ele já resistiu bem também, né? A esse... Depende do roteirista. Depende do roteirista. No Reino da Manhã ele apanha direto, mas aguenta. Mas tem-se por convenção que o Superman tem uma vulnerabilidade à magia, né? Então, eu acho que o Super ser vulnerável a uma martelada. Pra mim, o que exatamente, eu também concordo com você. Quer dizer, eu acho que o toque era pra ter pelo menos quebrado a mão dele ali, né? Eu não sei se vocês lembram, quando tem uma história, acho que é no Reino da Manhã, apesar de que isso é realidade paralela, mas ilustra bem. Ele pega a espada mágica da Mulher Maravilha e corta o dedo, lembra? Uhum. Sim. Ele sangra até. Aí ela até comenta, você continua, né? Apesar de todos esses anos e do seu fortalecimento, você ainda é vulnerável, né? À magia. Uma vampira arranhava ele, lobisomens pegavam ele, pois cansou de ver isso. Até hoje ele enfrenta vampiro. Mas a não ser que a gente use aquele parâmetro de que o Thor, na realidade, não é um deus, é um alienígena, né? Vocês lembram dessas histórias dos anos 90? Nossa, que isso? Não. Nos anos 90 chegaram a... Isso virou regra, né? Os Asgardianos, na verdade, não eram deuses, eram alienígenas, eram tipo como os deviantes lá, né? Pra fazer cross, assim, né, esse tipo de coisa, eu sempre imagino como o Thor lidaria com um personagem tipo Super-Homem, que já tem no histórico dele, e como o Super-Homem lidaria com um personagem tipo Thor, caso já tenha se encontrado. O Thor, eu acho que ele tá acostumado a lidar com deuses absolutos, assim, muitas vezes mais forte que ele. Já o Super-Homem, com esse negócio de magia, realmente, quando ele enfrenta um guerreiro, assim, só se o cara não for muito esperto. Eu acho que o Thor venceria ele se ele não tivesse aquela coisa de ser orgulhoso que ele tem. Que chega a ser idiota, mas ele fala demais na luta, né? E chega a ser irritante. Você às vezes quer torcer pro Thor, mas ele fala tanto e com aquele papo bem antigo que você dá vontade de torcer pelo outro. Acho que por isso que o Bill Raibeta fez tanto sucesso. E o Super-Homem, talvez, se o Super-Homem, mesmo sendo inocente, ele ainda tem uma certa, pra lutar, uma certa, como é que eu vou dizer assim, experiência. Ele não subestima o adversário, o Thor subestima. Essa é a única vantagem que eu dou. Mas eu vejo o Thor tipo, com milhares de anos de experiência à frente do Superman, assim, de lutas, de batalhas. Eu acho ele superior como guerreiro, com certeza. Exatamente. Mas o Superman tem milhões de anos de experiência do computador kryptoniano que passa pra ele, aquela parada. Mas não é experiência isso é a mesma coisa achar que um guri que joga Counter-Strike vai pra uma guerra e vai matar todo mundo, porra. Você já viu aquele filme do... Agora eu esqueci. Da Sessão da Tarde, que há um tempo atrás, que o cara começava a guerra mundial no videogame, que era com o Robert Downey Jr., eu acho, o Matthew Broderick. Não, era o Matthew Broderick. Jogos de guerra. Jogos de guerra. Mas tem um melhor, aquele último Guerreiro das Estrelas, lembra? Que o cara joga um joguinho de nave, que na verdade aquele joguinho é um teste de uma força interplanetária lá pra selecionar pilotos. E a máquina veio parar acidentalmente na Terra. Aí selecionam ele pra ir lutar na guerra. Isso, lá. Eu lembro. Então, o Super-Homem pode ser uma coisa parecida assim. Alô? Exatamente, o Super pode. Ok, alô? Alô? Tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Vocês chegaram aí a alguma conclusão? Não, isso eu acho que é séculos de debate. Então, só resumindo. Norri, você aposta no Super-Homem, certo? No geral, sim. Ih, cara, quase que eu falo sua identidade. O réu? Diga. Você aposta em quem? No Thor. E você, Corto? Olha, eu ia falar que aposto no Thor, mas conversando assim, realmente eu prefiro o Super-Homem. O Super-Homem ia ser mais... Acho que ele... Porque o Super-Homem é meio inocente, mas acho que o Thor, ele é tão orgulhoso que ele chega a ser mais ingênuo. Ele é um cara mais conservador. Já o Super-Homem, acho que ele... Mas já pensou até por ele conseguir viver em dois mundos, ele tem uma noção melhor das coisas, assim, de como... O Thor não, ele é conservador e talvez na luta, ele é conservador até na luta, aquela coisa de honra. Mas você... Não, só falando que você falou que o lance da luta do Thor, o Thor é um guerreiro, né, cara? Um guerreiro viking, assim. Exatamente, ele tem a mentalidade de um guerreiro viking. O Super-Homem tem a mentalidade de um guerreiro viking, de um guerreiro espacial, de um guerreiro, assim, ele aprende, né? O Clark Kent é um cara inteligente. Até aquele nerdzinho, né? Tipo, ele é capaz de... A humildade dele eu acho que fala mais alto nesse caso. Porque você adaptar melhor várias situações. O Super-Homem já foi gladiador no espaço, no planeta do Mongul, lembra? Eu lembro que o Superman lutou numa guerra, lembra? Com a Mulher Maravilha, também ficou séculos lutando numa guerra essa história foi chata. E não comeu a Mulher Maravilha. Só pra isso que eles fizeram essa história, pra dizer, ele foi fiel ao Lois Lane. E uma guerra, inclusive, em que o Thor morreu, né? E ele substituiu o Thor na DC.
Mas aquele que ele vai pro planeta Arena e vira gladiador, e basearam isso até no episódio da Liga da Justiça. Mas no gibi é muito melhor. Ele fica todo barbudo, assim, lutando, vira um viking mesmo. E parte pra porrada. Ele acho que é um cara... o Super-Homem venceria pela capacidade de adaptação dele, a minha opinião. Na minha opinião, eu coloco o Thor só pra empatar. Então, mas a gente já esgotou esse debate? Podemos partir pra próxima porradaria? Claro. Então vamos agora pra... Esse é a discussão que sempre sai porrada. Porque todo mundo fica revoltado, cada um tem sua opinião, que é o Batman contra o Capitão América. Aproveitando que você tava falando aí, Corto, o que você acha desse confronto? Faça uma análise aí dos participantes. Diga aí, fala. O Capitão América, ele tem tudo pra ser o guerreiro perfeito. É coisa magnânima dos Estados Unidos, assim. Não como o Super-Homem, que veio de outro planeta. É o cara americano. Até a droga é americana que puseram nele. E já o Batman é um cara que eu acho que poderia existir em qualquer lugar do mundo. Só isso já é uma grande diferença. Mas pra mim, o que faria grande diferença é, como eu falei antes, o Capitão América... não sei nem explicar. Não que ele seja conservador assim. Ele é inocente, cara. Ele nunca... Eu não consigo conceber ele vencendo o Batman numa luta que eles possam usar todos os recursos possíveis. Porque o Batman é talvez o maior filho da puta que existe nos quadrinhos. Tem um episódio da Liga da Justiça, que é aquele que eles viajam no tempo, que ele prende o cara naquele paradoxo só pra mulher ficar enchendo o saco dele o tempo todo. Já o Capitão América é um cara que não consegue ver um filme pornô da mulher do Rick Jones. Pois é, mas o Capitão América foi o cara que foi pra guerra, né, cara? Ele viu todo mundo morrer na frente dele. Cara, assim. O Batman ele desde não é criança. tão inocente, assim. Não que ele seja inocente. Mas ele ainda acredita no sonho americano. Eu tô falando de uma luta, assim. É a primeira vez que o Super-Homem encontra... O Super-Homem é muito parecido com o Capitão América nesse ponto. Mas esses valores, assim. Eu não vejo esse lado como algo que desmereça um lutador, entende? O fato, mas agora eu acho até pelo contrário. Eu acho que eu até deixo ele mais obstinado, mais... Né, justamente por isso. Por ficar puto porque o outro cara joga mas ele pode ser manipulado. Veja nesse ponto, a primeira vez o Super-Homem parece muito com o Capitão América em valores. Quando o Batman encontra o Super-Homem na história do Burn a primeira vez, ele engana o Super-Homem dizendo que pegou uma pessoa de refém e essa pessoa tava com uma bomba. Aí no final, eles resolvem, o Super-Homem vê que o Batman não era o vilão, aí fala, e cadê essa pessoa com a bomba? Aí o Batman fala, sou eu fiquei com a bomba aqui comigo porque eu não queria mentir pra você. E aí, cara, se ele tivesse usado visão de raio-x, já teria visto que a bomba tava com ele mesmo. Ou seja, você vê, ele tem uma certa coisa que o Batman é malandro. É o cara mais, é tipo um pica-pau nos super-heróis. Ele... Quando bem usado isso, né? Eu não consigo conceber uma história em que o Batman não consiga passar a perna no Capitão América, porque não dá. Ele é muito mais esperto, assim. Se fosse o Capitão América Ultimate, aí tudo bem. Ele venceria o Batman com certeza, mas o Capitão América no universo normal, eu não consigo. O cara é honrado demais. O Batman já conhece o podre da humanidade, assim. Ele saberia até provocar o cara de uma forma que não dá, não consigo ver o Batman perdendo o Capitão América numa luta assim. E você, Hel, o que você acha? Cara, primeiramente, a gente tem que analisar a questão física, digamos, né? Em termos de conhecimentos marciais, apesar do Batman ter treinado, sei lá, 15, 16 anos da vida dele, com grandes mestres, né, em viagens pelo mundo, o Capitão América treinou, está lá na origem dele, treinou durante 4 meses com os maiores lutadores do mundo. E foi instruído nesse mesmo período, não só em artes marciais, como em estratégia, né, e esse tipo de coisa. Mas o que a origem dá a entender é isso, que o Soro aprimorou não só o corpo, como a mente do cara, entende? Ele é um cara que aprende muito rápido, que tem que consegue prever coisas, entende? Tipo assim, ele se tornou um exímio estrategista e um exímio lutador em 4 meses antes da guerra. Sim. Além de ter um corpo que apesar de falarem que é o ápice do nível humano, não é. Não, é bem mais. É mais do que isso, né? Claro, tá dopado. Ele pegava a motocicleta Harley Davidson dele, que ele andava, ele entrava dentro do quartel carregando a motocicleta, assim, né? No braço, pra ninguém perceber, assim, e teve também no início dele... Pra não fazer barulho, né? Ele derrubou uma porta de aço, assim, né? Então, imagino... fisicamente, é Batman e Capitão América que nem Rock e Ivan Drago. Com certeza. Mas continua, Hel, continua aí. Então, nesses sentidos, né, eu até tenho... Lembra aquela história da queda de Murdoch? Quando o Demolidor, ele saca que está sendo observado, aí ele tenta
pegar Sim. o cara que tá observando ele num beco. Aí ele fala, né, meu Deus, o cara, né, tem 2 metros de altura, deve pesar uns 150 quilos e é muito mais rápido do que eu. Aí ele fala que o cara subiu a escada de incêndio do prédio, né, de um jeito que ele nunca imaginou que alguém conseguiria. Aí quando ele chega lá em cima, ele vê que o cara é o Capitão América, né? Ah, é. Eu lembro. Aí eles trocam umas palavras, tal, né? Aí o Capitão América até fala que ele do Bazooka, né, que o Bazooka tinha morrido. Aí o Capitão América até fala, né, ele usava, né, a bandeira dos Estados Unidos, né, na cara. Aí o Demolidor fala, não percebi. Ele, pô, é lógico, ele é cego, né? Não tinha percebido, cara. Tinha uma tatuagem na cara, né? Mas então isso que eu tiro muito por isso. Quer dizer, a Marvel põe o Capitão América como assim, entre os lutadores, ele, digamos, é o mais foda. É o referência, entende? Então acho que é por aí. Já na DC, não. Na DC você tem todo um panteão de grandes mestres que estão acima do Batman. Você tem o Satã, você tem Richard Dragon. O Richard Dragon, né? Você tem todos os que treinaram o Batman, né? Estão acima dele, né? Na DC. Mas todos eles dizem que o Batman foi o melhor pupilo deles. Mas o Norrin, o que você ia falar? Não, que faz sentido, porque o Batman ele se dedica a dúzias de coisas. Ele não é um lutador tão físico, ele tem que passar o tempo dele na Bat construindo equipamento, pesquisando, investigando o bandido. Comendo o Robin. Continua, Norrin. E não tem como ele ser como um lutador que se dedica muito mais tempo, praticamente o tempo todo, à luta física. Até porque o fato do Batman ter muitas armas diminui o valor dele um pouco como lutador físico, já que ele não depende só do corpo. O raciocínio dele não vai só, tipo, como é que eu faço com o meu corpo? Ele vai pensar, de vez em quando ele pensa, que arma que eu uso? Pois é, aí a gente entra em outro ponto, que é o cinto de utilidades do Batman. E isso seria uma vantagem muito grande pra cima do Capitão América? Acho que atualmente seria. Quando começou o MDM, eu tive uma discussão que eu defendia o Capitão, e eu acho que foi o Bugman defendia o Batman. Na época eu defendia o Capitão. Só que o Capitão não mudou como personagem daqueles anos todos. E o Batman o tempo todo só vem crescendo. O Capitão, inclusive, tá morto. Deve estar voltando nos Estados Unidos. Ele vai voltar. Lembrando só, Norrin, rapidinho, que a gente fez um desafio heróico na época, que era o Batman contra o Galactus, e o Batman venceu. Todo mundo votou no Batman. E a imagem era bacana, eram 2 bonequinhos deles. Mas continua aí, Norrin. E que atualmente, concordo, fisicamente o Capitão arrebenta. Não tem como uma pessoa... O que uma arte marcial faz é ensinar você a usar o seu corpo com a máxima eficiência possível. O problema é que o corpo do Capitão extrapola qualquer eficiência. Não importa quanto o Batman male, quanto ele treine para bater forte, o Capitão naturalmente vai bater mais forte que ele, sem treino nenhum. Treinando, então, arrebenta. Agora, o Batman tem a questão do equipamento, que é aí que eu acho que pega. Principalmente por causa do gás. Apesar de que isso que eu tô falando, a gente já viu o Capitão América enfrentando inimigos ou situações em que esse tipo de contratempo aparece. Quer dizer, ele é, digamos, é um cara capaz de segurar a respiração. Por muito tempo, né? Muito mais que um ser humano, né? Sim. Se não existisse o Super-Homem, o Capitão América seria o Super-Homem. O lance até que esse negócio do personagem evoluir, acho que nas histórias do Brubaker ele tinha, acho que até por influência do Capitão Ultimate, o Capitão América ele tinha uns bolsos assim, né? Assim, um cinto, como um cinto de utilidade do Batman, ele já tirava várias coisas ali, tipo explosivo, plástico, eu não me lembro o que mais, não sei se ele tirou umas bolinhas assim, se ele tirou um arpel. Mas ele meio que tem um cinto de utilidades ali, assim, também, assim. Isso é coerente. Nada tanto quanto o Batman, que tira o spray e mata tubarão do cinto de utilidades. Mas ele também tem alguma coisa ali. Se for um capitão que usa equipamentos, que tem algumas coisas, eu começo a dar mais vantagem pra ele. É porque, eu não sei, eu acho que o Batman atualmente tem muito recurso, coisa que cega. Eu sei que o capitão pode se defender e o escudo é muito foda, tá? Mas depende muito do andamento da luta, como cada um levar a estratégia. Sim. Entende? E eu acho que o Capitão não é um estrategista tão inferior ao Batman assim, não. Ele é um estrategista muito foda também. Porque eu acho que o que a gente pode tirar por base é o seguinte, quer dizer, a maioria das formações dos Vingadores, depois que o Capitão América entrou pra lá, teve ele como líder incontestável.
E todas as equipes que se formam até, às vezes, como em Guerras Secretas, por exemplo, que foi uma equipe formada às pressas, né, para lutar, no caso ali, contra vilões, eles selecionaram quem? O Capitão América, né, como líder, né? Quer dizer, um cara que não tinha poder nenhum no meio daquela quizumba toda lá, interplanetária, né? Aí justificaram por isso, né? Por ele ser um estrategista, um cara que saca, que consegue aproveitar o melhor de cada um, né? Arquitetar estratégias, esse tipo de coisa. Então eu acho que nisso também, na Marvel, eu acho que também tem isso, né? Quem é o referência no quesito inteligência, tática, né? Estratégia, também é o Capitão América, né? É tido na Marvel. Eu gostaria de lembrar que o Capitão América, ele tem essa coisa mais limitada a uma coisa de guerra, assim. E limitada pelos valores dele. Tipo assim, se tivesse uma criança no meio da briga, ele pararia pra ajudar a criança. O Batman talvez não ajudasse, porque talvez deduzisse que talvez... Não, que isso, cara? Não. É isso. Não, vamos sacar aqui assim, um vilão coloca uma criança que não é uma criança. O Batman deduziria rapidamente que não era uma criança, que era o vilão querendo enganar eles. Será, o Capitão América não tem essa malícia. Isso eu acho muito subjetivo, assim, pra afirmar. Mas falando como exemplo que pode acontecer em várias possibilidades nesse sentido. Elementos externos, o Capitão América leva uma desvantagem enorme. Assim, claro, eu até sei que ele não é esse inocente que... Eu acho que não. Eu acho que o que levou o Batman a perceber que a criança não é verdadeira, certamente o Capitão América teria condições de perceber também. Peraí, o Capitão América não é o maior detetive do mundo. Mas o Batman mas o Batman vai ter tempo pra investigar? Pra ver se aquela criança que tá ali no meio do campo de batalha... A gente fala muito do Batman que ele só seria bom com planos, mas o Batman é um cara que não só sempre tem um plano, ele improvisa bem. Tanto que as maiores derrotas do Batman são justamente por isso. São quando ele é pego em situações que ele não tem como planejar. Ele perdeu pro líder mutante, assim. Ele tomou um cacete do Tigre de Bronze quando eles se encontraram, simplesmente por isso. Ele olhou pro cara, não conhecia o Bane, O próprio Kane, o Kane treinou o Batman, né? Ele batia no Batman, ele só começou a apanhar do Batman depois que ele começou a beber, parou de treinar, né? O Caim, o pai da Batgirl. Isso. Exatamente. Sim. Ele também disse que o Batman foi o melhor aluno dele. Não, o Batman, eu lembro de uma história contra o Richard Drago, desenhado pelo Richard Aparo. Cara, mas o Batman não consegue encostar no Richard Dragon, sabe? Na luta. O Richard Dragon já é entidade, cara. Eu já considero. Ele é justamente por isso. O Batman foi quando eles tiveram um encontro assim, né? Casual, e aí o Batman foi pra porrada com ele. Mas sabe que Agora, isso que eu tô falando, se ele tivesse tempo pra planejar, botar armadilha, aí lógico, né? Mas vamos pensar agora, assim. Nesse sentido, não. Eu acho até que o Capitão América se adapta muito mais fácil a uma situação inesperada do que o Batman. Mas pensa assim, quantos Capitões América o Batman já não viu? Quantos super soldados ele não viu? Esse cara é um exímio guerreiro que sabe tudo de luta, é dopado, assim, tem condições. Tipo, ele tem uma capacidade de sacar o adversário que ele não permite aos outros que saquem dele, até porque ele mantém um certo mistério. Ele tomou um cacete pro Bane. O Bane é isso, é o Capitão América do mal. Não, peraí, o Bane ele só venceu o Batman numa situação que até o Aqualad venceria o Batman. Que treinou ainda... Nem treinou, né? Inventou a luta lá dentro da cela dele lá. Batman perdeu pro mendigo sem pernas. Perdeu pros moleques do Brasil. Mas venceu o Super-Homem. É verdade. Mas vencer o Super-Homem é fácil, cara. Com Kryptonita... Kryptonita até eu venço, porra. Mas esse que é o problema do Super-Homem. Ele tem uma fraqueza, né? O Super-Homem com a Kryptonita, ele não é nada. É um cara... um marombado que não sabe lutar, desengonçado. Não, ele sabe lutar. Além dessa parte do Mongul, já foi dito que o Clark Kent, ele era repórter de luta de boxe. De luta de boxe. Ele assistia as lutas. Eu lembro de assistir. Cara, ele usa isso pra derrotar o Manchester Black. Usa uma tática do Muhammad Ali pra derrotar o Manchester Black. De verdade. Bom. Ele inclusive lutou com o Muhammad Ali. Não vamos esquecer. Não vamos esquecer disso. Perdeu pro Muhammad Ali. Agora, Muhammad Ali, cara. É verdade. Só mais uma coisa que do Capitão América é que parece pouco importante, assim, mas eu acho que não é o fato do Capitão América meio que usar uma armadura, né? Ele usa uma cota de malha ali que, sei lá, talvez poderia parar eu lembro, bumerangue. Salvou ele de uma luta contra o Barão Sangue. O Barão Sangue dominou a mente dele e quando foi morder o pescoço dele,
quebrou os dentes na cota de malha, porque ele não percebeu que o Capitão América usava uma cota de malha. Então, além do fato do Capitão América ser mais bombado, ser mais resistente que um cara normal, assim, né? Até o Demolidor falou que ele parecia uma muralha de cimento, assim. E tem esse lance da cota de malha. Eu acho que pra mim, o Capitão América não ia sentir nem os golpes do Batman. Ah, mas o Batman não usa roupa também agora à prova de bala? Ele sempre usou, né, uma pseudo-armadura por baixo, né, aquelas paradas... Varia de cada história. Eu quer dizer que ele usava aquele Kevlar, né, que era anti-balas, assim. Mas o Kevlar, ele não absorvia o impacto. Depois que ele perde pro Bane, ele muda o uniforme totalmente pra preto, e aí ele tem uma história na Terra de Ninguém que o cara atira nele, ele fala que tava com roupa à prova de bala. O Hitman fez isso, né? Ele enxergou o Hitman não tinha como escapar do Hitman, ele botou a arma na boca do Batman, foi uma outra história. O Hitman só não matou o Batman porque não quis, aliás, né? É verdade. Ele já teve Mas ele vomitou nos pés dele. O Hitman teve 2 oportunidades de matar o Batman. Uma nessa que ele botou a arma na boca do Batman, e a outra... acho legal aquela hora que ele tá observando o que tá acontecendo, aí que o Hitman tem uma capacidade de ler mentes, né? Que estão num raio assim próximo dele, né? Aí ele tá parado assim, tentando perceber o que tá acontecendo, né? Aí ele ouve batirangue, né? Batirangue, aí ele, caralho, aí ele se abaixa e passa o batirangue na cabeça dele. Não, tem uma que ele tem visão de raio-x, né? Tem uma que eles estão selecionando novos membros pra Liga da Justiça na fase do Morrison. Aí chega o Hitman e logo ele é tirado, né? Porque ele é o justiceiro da DC. Pô, você matou um monte de gente, você não pode entrar na Liga da Justiça. Aí ele fala, tudo bem, eu só vim aqui pra ver a Mulher Maravilha pelada mesmo. Mas, voltando pra briga do Capitão América e Batman, vamos tentar chegar aí a um veredito. Olha, vocês estão fazendo... Eu tava um pouco dando vantagem ao Batman, mas com o argumento de vocês, estou dando mais por empate mesmo, porque é muito difícil. É o que eu falei, a circunstância, digamos, se encontraram os dois e vão cair na porrada, Capitão América. O Batman, as maiores derrotas do Batman nesse sentido, quando ele enfrenta um cara que é lutador, que é porradeiro, foram nessas circunstâncias, de encontrar o cara... Orgulho. Esse é um orgulho também do Batman. Ele gosta de poder mostrar que ele é um bom de querer provar, de querer... Mas nem sempre ele tem. No KG Besta, o KG Besta queria sair na porrada com ele no final das 10 noites da besta. Ele disse, eu não vou fazer isso porque isso não vai provar nada. Ele prende o cara no esgoto e vai embora. E eu falava, eu não vou lutar com você porque eu sei que eu vou apanhar igual um cachorro de bugre. Então eu vou deixar... Pra que eu vou lutar com você se você já tá aí que nem um idiota na armadilha, você caiu sozinho? Isso é o que eu chamo de a filha da putice do Batman. Se isso viesse à tona, o Capitão América não teria chance. Pois é, mas tem esse lance do orgulho que você falou do Batman, cara. Acho que tem muito isso também. O Batman vai, apanha e ele volta de teimosia pra bater no cara. Assim, foi lembra do... O Exterminador foi assim. O Exterminador foi assim. O Spawn, quando ele teve aquele crossover com o Spawn, enche ele de porrada, aí ele volta e toma mais porrada, assim. Tem isso. Mas ele bate com o Spam também, que ele arruma uma luva lá. Mas o pior dessa história do Spam, você vê como o Batman, o Frank Miller deturpou totalmente a noção de Batman, né? Tem uma hora que eles estão em cima de uma bomba atômica e o Batman vai desarmar a bomba. Aí o Spam puxa ele pela capa e fala, não, puxa esse fio não, senão a bomba vai explodir. Aí o Batman para de desarmar a bomba, que vai cair em Nova York, vira pro Spam e fala assim, em primeiro lugar, eu sei o que eu estou fazendo. Em segundo lugar, nunca mais toque na minha capa. Cara, o Batman tem tanto esse negócio de vingancinha, assim, aí o Batman, ele quase morre, né, o Spawn enche ele de porrada. Aí vem um robozão gigante, enche o Batman de porrada, aí o Batman tá quase morrendo, aí o Spawn chega, eu vou salvar você, ele, não, você não vai me salvar, seu vagabundo, não sei o que. Mas nessa hora aí, o Batman tinha dado uma surra no Spam também, com uma luva lá que ele arrumou. Ele prende a cabeça do Spam entre o cotovelo e o joelho. Aí o que eu achei escroto nessa história, os dois estão fudidos no chão e o robô só ataca o Batman. Porque era a desculpa que o Frank Miller tinha pro Spam salvar o Batman, eles ficarem amiguinhos. Então o robô não ataca o Spam, o que é ridículo. Não tem coerência, entende, com a história. Você fala spam de sacanagem ou porque você não sabe falar inglês? Eu falo de sacanagem mesmo. Ah, tá bom. Que nem eu falo Norrim em vez de Norrim. Ok. Não, porque tinha um maluco, um amigo nosso lá na época do colégio, quando saiu o Spawn, ele falava, cara, vocês viram o gibi do Spam? Só que ele falava sério, ele não falava de sacanagem. Cara, com isso a gente falava X-Men. Eu falava X-Men. Ainda falo X-Men. Eu também. Ainda falo Super-Homem, né? Agora, o Super-Homem também. Isso aí é sacanagem já. Queria que a gente fale Superman. Mas enfim, assim, vamos tentar chegar a um veredito pra essa luta. Eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que o Capitão América ganha.
Até porque, tipo, eu acho que tudo que o Capitão América precisa é acertar um soco. Um soco só, assim, levando em conta a força que ele tem, que ele já... Capitão América quebra a parede, assim, quando ele quer atravessar, já derrubou porta de aço, leva a motocicleta, então, e tipo, e acertar um soco no Batman, que é o cara que ele já tomou porrada do Pinguim. Batman já levou um chute na boca do Charada. Isso foi, sabe? O Coringa, né? Que o Coringa luta porra nenhuma, vai de vez em quando mete umas porradas no Batman, assim, sem querer, assim, pá, acerta um soco no Batman. Isso tu tá contando na história? Ah, cara, tá, porra, tá lá, entendeu? Então... Pô, o Capitão América também já deve ter pagado um mico aí, sei lá, porque eu não vejo todo Capitão América. Capitão não tem muitos desfeitos que eu consiga lembrar físicos. Também não me lembro, não. Só o Homem de Ferro, né, que faz ele de bobo toda hora. Não, assim, é mais por exemplo, assim, não, eu tô falando de relação à porrada, pelo contrário, ele já chamou o Homem de Ferro pra porrada uma vez, que eles nos Vingadores se desentenderam na fase do John Carter. Ele dá uma porrada no Homem de Ferro e fala, pode vir, cara, eu já derrotei um monte de caras que usavam armaduras igual a você, assim, tipo, botou não, posso falar a verdade logo? Eu acho que o Batman venceria porque eu não suporto a ideia do cara tão americanozinho, tão certinho quanto o Capitão América ganhar. Ah, seu comunistinha! Comunistinha de faculdade. Eu acho que é isso. Eu também já tive. O Batman é um capitalista, cara. Ele é? Pai que sim, mas ele é um porra louca também. Pô, é um milionário que vive na caverna debaixo da mansão, então... Cara, o Batman é quase um Michael Jackson, vive com um garotinho. Mas tanto o Batman quanto o Michael Jackson fazem mais sucesso que o Capitão América. Eu já tive essa antipatia pelo Capitão América também. Mas eu acho legal, que com o passar do tempo eu fui abstraindo desse fator. Mesmo porque eu não vejo ele representando o governo americano, entende? Representa o sonho americano, ele já falou isso. Na Queda de Murdoch ele fala isso. Exatamente, quer dizer, ele já tretou com o governo, já, né? Tipo assim, eu acho que ele tá além disso, né? Mas até o sonho americano já morreu, então... Eu sei, mas ele representa ideais que são até maiores do que o próprio Estados Unidos, entende? Inclusive, eu lembrei de uma coisa. O John Byrne escreveu o crossover do Batman com o Capitão América, né? E aí o Batman fica pagando pau pro Capitão América por causa dessa história de sonho americano. Não, eu lembro... Isso que eu tava falando. Uma vez eu citei isso, que das 3 vezes que eles se encontraram em crossovers, né? Nesse do Byrne... O Batman tá lutando com ele e fala, né? Fala mentalmente, lógico, né? Quer dizer, ele defende todos os golpes que eu uso. Eu uso artes marciais que são conhecidas por pouquíssimas pessoas no Ocidente, né? E ele defende todos os meus golpes. Aí ele fala, ele até leva uma ligeira vantagem, né? Tipo assim, falando que o Capitão América é um pouco melhor do que ele nesse sentido. Aí ele interrompe a luta, né? Vai perder, depois, covarde pra caralho. No Vingadores e Liga da Justiça, ele dá aquela arregada, né? Que ele tá lutando com o Capitão América, aí ele fala... Eles não tiveram coragem de fazer a luta vencer nem pra um nem pra outro. Ninguém teve peito pra terminar aí dá aquela arregada e fala, não, ele foi inteligente, ele percebeu que tinha um mal maior e que a luta não ia levar a nada. Os dois foram muito putinho do outro. Muito escroto. Mas aí mas aí tem o lance covarde do Batman, que ele para a luta, né, nesse crossover. Que ele fala... Não, mas o Capitão América também fala, né? Ele fala, você também já deve ter percebido que existem interesses, né, maiores do que essa luta. Aí o Capitão América fala, sim, percebi, né? Aí eles param a luta. Esse é o grande drama dos crossovers, porque todo crossover em si é uma história ruim, né? É raro ter uma história boa. Acho que só aquela Justiceiro Batman foi... Também achei legal. Foi bacana porque foi muito planejado, levou anos. Foi um crossover assim, bem calcado nos clichês, né? Mas... E essa parte muito bem realizado, assim, né? Menos essa parte. Não, achei até legal, achei umas boas resoluções, assim. Mas o problema de não poder desagradar, Achei só que eles deveriam ter empatado a luta entre o Superman e o Thor, na verdade. Não, mas depois foi uma covardia. Todo mundo pulou em cima do Super-Homem porque ele derrubou o Thor. E o Aquaman salvou ele. O Hércules, né, meteu a porrada no... Todo mundo. Eles bateram no Super-Homem caído, assim, malzão. E aí o Aquaman chegou com uma baleia e salvou ele. Não sei, eu achei que foi bacana também esse crossover. Foi divertido. Foi divertido, mas o do Batman com o Justiceiro foi mais legal. Aquele com o John Romita. Porque a intenção... E no final ele deixa ele fala, Castle, eu sei que você acha, né, que eu fiz algo errado, então eu vou deixar você me dar um soco, lembra desse? Porque ele deixou o Coringa escapar.
humilha o Frank Castle nesse crossover. Não, mas o Castle, ali fica bem claro uma coisa. O Justiceiro não poderia vencer o Batman, porque ele é um policial comum. Ele seria como o comissário Gordon se a família dele tivesse morrido. Mas acho que legal, definido isso na cabeça do autor, Chuck Dixon, ele bolou uma história legal, já com sabendo quem ia ganhar no final. E esse final é bacana porque o Justiceiro realmente não poderia vencer o Batman, mas ele faz uma coisa que o Batman é pior, que foi uma coisa que o Change até falou uma vez, que define o Batman e o Coringa, né? Que você e esse demente risonho se merecem. Aí vai embora. Galera, já que a gente tá fechando aqui o tempo de podcast, vamos então tentar cada um fazer a definição aí de quem ganha, o Batman ou o Capitão América. Começando pelo Norrin. Cara, realmente eu acho que eu daria agora o empate. Vendo a argumentação de vocês, o Capitão subiu de novo um pouco no meu conceito, que ele tava meio apagado. Eu dou uma chance que varia muito com as condições de luta. Se for uma luta física, grande vantagem pro Capitão. Se o Batman tiver bastante tempo para planejar, aumenta a vantagem dele. Se o Capitão não resolver dar um puxão naquela capinha ridícula, fazer que o Batman pisar na capa. Mas a capa dá choque no filme. É verdade. Mas assim, tipo, por exemplo, se o Batman tiver, que todo mundo, cara, um dos maiores defesas do Batman, assim, sempre quando tem esses tópicos de crossover, quem vence, Capitão América ou Batman? E todo mundo fala, cara, o Batman vence até o Galactus se ele tiver tempo pra estudar o adversário. Com preparação. Essa frase, com preparação. O que o Batman faria pra se preparar pra luta contra o Capitão América? Chamaria o Super-Homem. Não sei. Aí ficaria disputando qual é o maior símbolo da América. Talvez aquele lance, né, de preparar o terreno, algumas armadilhas. Coisa que cansasse agora. O Capitão é mestre sair de armadilhas em campos minados, tá cheio de nazista, o Caveira, armar armadilha e ele desarmar. Ele atravessa locais que seria difícil, inclusive em condições de guerra, né? Deixa eu falar só uma coisinha. Tem uma história do Batman que ele vai ir num país em guerra e enfrenta minas terrestres também. Eu tenho esse gibi. Eu tenho esse gibi também. Eu tenho em algum lugar. Eu acho que o Norrin já comentou isso uma vez. O problema do Batman é isso, que depois do Grant Morrison, o Batman virou uma entidade na DC. Quer dizer, aquilo que a gente tava falando, quer dizer, o Batman treinou, digamos, com um mestre espadachim, mas quando ele vai lutar com Ra's al Ghul, que é imortal, que tem milhares de anos de experiência, e em luta de espada, ele é melhor que o Ra's al Ghul. Em espada. Isso é ridículo. Tipo assim, quando ele vai atirar ele vai dar um tiro, ele não usa armas, né? Odeia armas, mas ele atira, tem a mira melhor que o do pistoleiro, por exemplo. Eu acho que a única vez que eu vi ele arregar foi pro Arqueiro Verde. Mas isso varia de roteirista, né, gente? Eu acho que essa história que ele derrota o Ra's al Ghul é o silêncio do Loeb, porra. O Batman, ele derrotou o Amazo sozinho, porra. Essa é do Jude Winnie, que o cara trouxe o Robin de volta, o Jason Todd. Mas era uma versão defeituosa do Amazo. Mesmo assim, pô, ele tinha ainda um poço. Cara, eu não queria derrotar a versão com 1% dos poderes do Amazo, ele ainda ia. Mas ele teve a ajuda do Asa Noturna. Ah, sim. Que medo do Asa Noturna. Mas, Real, mais alguma coisa a falar sobre essa luta? Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. É o que eu falei também. Eu acho que se encontrou os dois e na Vera vai sair na porrada pra ver quem ganha, eu acho que a vantagem é do Capitão América. Mas eu acho que se o Batman soubesse que iria encontrar o Capitão América, aí sim ele teria mais vantagem na luta. Mas vocês estão muito cheios de mimimi, de viadinho, não sei mimimi, que. Cara, fala isso, logo, cara. Porra, eu quero que o Capitão América ganhe. Cara, nem os autores conseguiram definir isso. Você quer que a gente defina? Não sei, a gente é maior... Cara, como o Nerd Reverso já falou, o MDM é a maior cagação de regra da história da internet brasileira. Então, sim, eu quero que a gente defina. Se não vai ficar fazendo média assim, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Então o Batman vence, pronto. Batman vence. Eu acho que o Capitão vence. Hell, você? Digamos que se fossem 10 lutas, eu acho que o Capitão América conseguiria vencer 7.
E você, Norren? Não sei, fico entre 5 e 5 e pensando assim num confronto mais direto, sem muito planejamento, daria 6 vitórias pro Capitão em 10. Mas é difícil mesmo. Só queria falar uma coisa que o Hell chamou a atenção pra uma coisa que é verdade. Eu sei que você não gosta, mas é verdade. Se fosse planejado, o Batman venceria, mas assim, primeiro encontro, se o Batman fosse orgulhoso, ele perderia com certeza. Mas se fosse um outro caso, assim, se tivesse a oportunidade de um avaliar o outro, porra, não tem como o Capitão América vencer ele. Não tem como não, digamos que eu não acredito, sinceramente. Cara, o cara deduziu que o Demolidor era cego em 3 páginas. Porra, o cara usa uma máscara que cobre os olhos dele. Qualquer um que olhar pra ele, porra, como é que esse cara enxerga? E o outro usa uma bandeira dos Estados cego, lógico. Olha, aí é que não, tá. Eu tô falando que a máscara do Demolidor não tem buraco nos olhos. Você pode ver. Mas a do Aranha também não tem. Vermelho, que nem no seriado do Hulk. Mas é branco, a do Homem-Aranha. A do Aranha tem uma lente. Até tem agora uma história em que o Homem-Aranha, ele tá sem uniforme, ele vai pedir um uniforme emprestado pro Demolidor. Aí o Demolidor falou, eu acho que eu tenho um com um buraco nos olhos. Aí ele fala, valeu, obrigado. No julgamento do Incrível Hulk, o Audacioso, que é o Demolidor do seriado do Hulk, ele usa um infravermelho, também cobre os olhos. E ninguém percebe que ele é cego. É a mesma coisa. Tá, mas você não quer citar o filme do Demolidor do Hulk numa discussão aqui? Aquele filme o Thor também do seriado do Incrível Hulk. O Thor com o machado. Eles se falam de um machado de plástico, mas nesse filme ele também tem um machado de plástico. Que ele joga no Lou Ferrino e quica, assim, tipo, muito levemente, assim. É ridículo. E o Thor não é o Donald Blake. Não, olha, essa história exatamente que foi citada aí, do Batman com o Demolidor, mostra como que os roteiristas torcem a coisa pra favorecer. Porque eu lembro que o Batman, ele dizia que o Demolidor ficava virando a coisa para poder ouvir. O Demolidor exatamente não precisa virar a cabeça para ouvir. Ele dá tiros com total precisão sem virar a cabeça. Entende? Olha, eu concordo com você. Para justificar que o Batman deduziu que ele era cego, trocou as características do Demolidor e forçou a barra. Posso falar só uma coisinha? Eu concordo com você nisso, realmente é ruim. Mas não foi só por isso que ele percebeu, não. Ele fala que as narinas do Demolidor eram muito dilatadas. Entre outras coisas. Pô, então se ele olhar o Luke Cage, vai dizer que o Luke Cage também é cego. Cara, tem uma história do Luke Cage, né, que ele vai falar com o Demolidor e leva um outro cara lá. Aí o cara fica estendendo o jornal na frente do Demolidor, e o Luke Cage conversando com o Demolidor, ele vira e fica puto. Cara, por que você tá fazendo isso? Ele é cego, porra. Eu não sabia que ele era cego, não. E para com isso, caralho, ele é cego. Isso é discussão rápida, porque o Wolverine também fareja, um monte de caracteres farejam e não são cegos, então não é assim, sabe? O Batman, ele tem uma proteção do roteirista que ele adivinha tudo instantaneamente, sem a menor justificativa. É isso isso que é foda. O Batman, ele tem o superpoder mais foda do mundo, assim. Não é o dinheiro, é o protecionismo dos roteiristas, assim. Porque, porra, o Batman, ele faz coisas no quadrinho e não é o pior, cara, que não é só o Morrison, não. Mas o Loiro, o Jude Vine, que é o Kurt Busiek, que eles fazem todos, eles colocam... Isso, teve aqui, no próprio crossover do Liga da Justiça contra os Vingadores, quando a Liga da Justiça é transportada para o universo da Marvel, qual é o inimigo que eles olham, que eles enfrentam? Os Vingadores enfrentam aquela estrela do mar gigante e a Liga. Quem? Não, o inimigo da Liga, que é uma estrela gigante, é o Starro. Mas quem a Liga da Justiça enfrenta no universo da Marvel? Vocês se lembram? Enfim, mas é um inimigo que o Batman olha pro cara, o ponto fraco desse cara é esse. Não sei como ele descobriu. É o Terminus. Ele fala que a arma dele pode romper a própria armadura dele. Como ele descobriu? Ele tá todo mundo lutando e ele tá parado, assim, com a mão no queixo, observando, né? E o Homem Borracha fica sacaneando ele por isso. Porque, porra, você não vai lutar não? Aí ele fala, não, eu estou analisando. Já sei, ele é vulnerável à própria arma e não sei o que. Aí eu falei, porra, velho. Como é que ele descobriu isso, porra? Não, vocês disseram que era divertido, que era muito bem feito. Eu tô falando que tem os defeitos nessa história. Não, isso que eu falei, é calcado nos clichês, né? Mas é muito bem feito, assim, muito bem realizado. No próprio Liga, cara, o Morrison que era foda, cara. Tipo, aí tava a Liga da Justiça inteira reunido assim, né, na sala de justiça, sei lá, eles falam, a gente tem que ver como é que a gente vai derrotar esse cara, não sei o que. Aí eles estão discutindo e tal. O Super-Homem com super audição, o Ajax com telepatia, o Flash, a Mulher Maravilha. Aí também, como é que a gente vai fazer isso? Aí sai o Batman da sombra, assim.
assim, a gente vai fazer isso. Aí o Flash toma um susto, porra, não sei o que, como é que você tá aqui? Eu estou aqui há 2 horas e vocês não perceberam. Tipo, como não, porra? Tem o Super-Homem que escuta batida no coração do Japão e não vai escutar o Batman. Eu lembro que naqueles acalorados combates do fórum do MBB lá, o Norrin falava uma coisa que eu achava muito legal. Ele falava que todo mundo fala que o Batman não tem poderes. Ele tem o poder de emburrecer todos os outros personagens que rodeiam ele quando ele aparece nas histórias em quadrinhos. Ele, inclusive, tem que ser isso, porque senão não se justificaria ele é o inútil. ele na liga. Seria inútil. Ele é inútil. Isso dá graça à história. Vários personagens são assim, não é só o Batman. Só que, por alguma razão, pelo Morrison, Miller, os caras serem tão bons, eles fazem isso ser legal. Eu lembro uma história dos Novos Titãs, em que eles estão precisando investigar uma morte, e todos eles super poderosos falam, caralho, e o Robin não tá lá, entende? Pra ajudar eles nesse sentido. Coitados. Aí eles falam, aí eles não conseguem, falam, putz, cadê o cara? Aí o Robin chega e resolve a parada assim, em minutos, assim, sabe? Eu acho que é um pouco isso, quer dizer, o Batman vira o cérebro da Liga da Justiça. Só que eles esquecem que, porra, o Superman detém todo o conhecimento de Krypton, né? O Ajax também tem, né? É um cara super inteligente. Só que eles esquecem, né, de ser inteligente quando o Batman tá... Mas eles põem isso na história às vezes também. Eles confrontam como a vivência de cada um pelo Batman ser da Terra, a Terra ser corrupta, essa coisa. Tem uma história que o Ajax vai no asilo Arca e ele não aguenta ficar lá porque a mente dele fica toda pirada. Porque coisa... ele capta as reações, né, psicológicas. Ele fica quase maluco lá. O Batman tem que ajudar ele a sair, porque ele fica mas aí tá, mas então, o Batman só não fica isso porque o Batman não tem poderes, né? Não, porque ele já é pirado mesmo. Pra captar essas... Ele não é telepata. Exatamente. Então isso que eu falo, eles arranjam fraquezas, assim, por exemplo, o Superman, a única coisa que derrota ele é o quê? É Kryptonita. Aí, quem que é escolhido pra guardar o último pedaço de Kryptonita do universo? É o Batman. Aí eu acho engraçado isso. Aí quando... lembra aquela... essa história do Jeff... do Silêncio aí... Tem uma cena em que eles lutam contra a Era Venenosa e ela domina a mente do Superman. E tipo assim, o Batman encontra na cagada, assim, ele chega lá e aí ele fala, né? Ela fala, eu tenho alguém aqui que pode, né? Que vai gostar de te ver. Aí chega o Superman que tá com a mente dominada e parte pra cima do Batman pra bater no Batman. Aí o que o Batman faz? Tira do cinto de utilidade dele o anel de Kryptonita. Tipo assim, porra, não sei, hoje me deu na telha, antes de sair de casa, acho que eu vou levar o anel de Kryptonita. Observação, quem escreveu essa história foi o Jeff Loeb. Sim, pois é, quer dizer... O Batman venceu o Capitão Marvel com um gravador, ele botou a voz do... Cara, ele gravou o Shazam. O Billy Batson falando Shazam, aí quando o Capitão Marvel aparece, ele solta a gravação... Mas sabe que não toda a história mostra isso. Por exemplo, naquela O Cálice, acontece o contrário do Anel de Kryptonita. O Batman descobre que era herdeiro, a família dele era herdeira do Cálice Sagrado de Cristo. Aí no final ele vê que não podia ficar com ele, porque todo mundo ia querer. Ele dá pro Super-Homem guardar. Existe essa história? O Cálice, Batman, o Cálice. Não é realidade alternativa, não é... Não, é pior que não é. Aparece o Azrael e tudo. Caralho! Não... Depois dessa não tem mais o que falar. Dá logo o troféu pro Batman, que ele é o herdeiro. Batman tem o cálice sagrado, então acabou. Não há mais o que falar. Mas galera, já acabou o tempo, a gente tá estouradaço. Vamos pros recados finais. Façam propaganda, jabá e dê o tchau aí pro beijo pra mamãe e papai, o que vocês quiserem. Vai lá, Corto. Peraí, pode falar. Você, dá seu recado final aí. Sim. Eu queria falar obrigado de novo. Lembrei que hoje, por acaso, eu tava vendo na banca o Disney Big 2. E tinha um crossover também. Comprei. Tem um crossover. O Morcego Vermelho e Super Pateta, né? Super Pateta fala, ninguém me chama de bobo, só de Super Pateta. Ele fica mostrando a língua pro outro. É muito bom, eu comprei o Big Disney. Teu recado acabou? Eu queria só perguntar uma coisa. Norrin, desculpa. Você que tem da sua grande experiência, me tira uma dúvida que eu tenho desde a Guerra Fria. Quem venceria, o Capitão Átomo ou o Nuclear? Já houve várias brigas dele e o Capitão ficou mais ou menos... O Capitão Átomo, tá? Ele ganhou, já deu porrada, mas o Nuclear foi ficando cada vez mais poderoso. Teve uma história que ele prendeu o Capitão Átomo e só soltou quando quis. Eu não sei. Realmente eu não sei. Posso fazer uma pergunta? Ele faz acho que prende ele com chumbo, não é? Acho que é alguma coisa assim, ele né? prende numa esfera de energia
ataque, o capitão não consegue sair. O capitão tem que convencê-lo, mostrar, contar a história da família e convencê-lo a soltar isso no nuclear da versão 2, né? A versão 1, que era o Rony e o professor. Eu lembro que o problema do nuclear era assim, ele tinha poderes, né, praticamente ilimitados, só que ele tinha que ter o conhecimento científico para poder transmutar, digamos assim, de um elemento para outro. A tabela, né? A forma. Então por isso que o professor Stein fazia esse lado dele, né? Tanto que eu lembro uma época que ele começou a se transformar sem o professor Stein e era só o Ronnie Raymond. Uhum. Aí eles enfrentavam uns problemas assim. O cara falava, por que você não cria não sei o que? Ele falou, cara, eu não sei fazer isso. Não, mas o nuclear é muito maltratado pela DC. Ele é um personagem muito melhor que o Capitão Atom. Eu adoro, eu gosto muito do nuclear. Eu também, desde os Super Amigos eu gosto. Muito maltratado. Agora tem o nuclear elemental que acaba sozinho, é quase uma fênix. O nuclear, no Super Amigos era o Tempestade, não era? Tá, pior que é. Só uma coisa, me tira uma dúvida. O nuclear, o poder dele ele alterar as propriedades químicas de alguma coisa. Ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele muda a forma e a composição atômica de qualquer matéria inorgânica e do corpo dele. Então ele vence qualquer um, né? Se quiser, vou me transformar. Se ele conhecer, digamos, a composição atômica da kryptonita, ele vira kryptonita e aí pode lutar contra o... Eu não sei, acho que ele mesmo, não sei se ele se transforma. Ele usa o poder dele para diminuir a densidade para reparar ferimentos no corpo dele. Mas eu nunca vi ele se transformar. Eu lembro uma história que eu lembro que o Lanterna Verde tem a mente dominada por uma criatura do espaço, e aí ele luta contra o Superman. Aí o Superman vai lutar contra ele cria um asteroide de kryptonita, e aí enfraquece o Superman. Sim, isso Lanterna. O Lanterna Verde. Não, então isso que eu achei interessante, quer dizer, ele criou artificialmente a kryptonita. Ele pode fazer isso também, mas ele não se transformar. Ele pode transformar alguma coisa que esteja perto, o ar, por exemplo, ou a roupa dele em kryptonita. Sim. Só ele contanto que ele tenha conhecimento de como seja... Mas ele tinha umas fraquezas, né? Na época que ele era duas pessoas, o professor e o outro garoto, ele tinha umas fraquezas, eu acho. Ele não pode transformar matéria orgânica de outro corpo, porque aí o poder dele ricocheteia e fere ele. Nossa. Por aí. Mas o nuclear da versão 2 conseguia aparentemente afetar a matéria orgânica, embora ele corrompesse. Ele tentou criar um paraíso na África, fazer as plantas crescerem, mas as plantas saíram tortas, corrompidas, e ele teve que queimar tudo. Se ele chegar se ele quiser transformar o ar em volta de alguém, sei lá, em madeira, ele pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Então ele é invencível, porra, ele não vai morrer nunca. Vamos iniciar uma campanha pro... Vamos iniciar uma campanha. Pode falar. Ele é potencialmente um dos meta-humanos, o meta-humano mais poderoso. O Batman disse numa história recente com o Nuclear Negão. É igual o Homem Molecular também, da Marvel. Ele é o cara mais foda do mundo. Ele pode derrotar qualquer um, até o Galactus. Mas é numa escala muito menor. O Metamorfo também, né? Numa escala menor. Vamos iniciar uma campanha pro Alex Ross fazer um álbum pintado do Nuclear. O Nuclear é muito poderoso, porque olha, teve uma história que o Jason Woodley, né? O Florônico, ele estava enchendo a atmosfera de oxigênio. Ele deixou as plantas doidonas e estavam enchendo. E o nuclear, por que eu não transmuto os caras? Você faz ideia de quantas moléculas existem na atmosfera? Ele está muito abaixo do homem molecular em poder. Ele não pode fazer isso numa escala... Agora, ele uma vez degelou a cidade de Nova York inteira. Quem, o nuclear? Quando a nevasca tinha... A nevasca congelou. Ele é muito poderoso, mas não pode fazer isso com o mundo todo, né? Eu achei tão babaca como ele morreu na crise de identidade. Como ele morreu? Com uma espadada, né, no peito? Ele explodiu. Isso foi ridículo. Porque ele não transformou Ele ia ter reparado o dano do corpo dele. Ele podia ser engraçado. Ele usaram então chamava o MacGyver com uma barra de chocolate. Lembra quando o Pulsar morreu também na Legião? Foi assim também, romperam o traje de contenção dele. Mas o Pulsar usava um traje de contenção, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com o... Peraí, ele morreu, o Pulsar? Mas não, morreu e depois voltou, né? Bom. Voltou como... Ele conseguiu se reorganizar, né? E aconteceu isso também com o Capitão Atom um tempo atrás. Lembra que romperam a pele dele e ele explodiu. Mas tipo assim, eu não sabia que o nuclear tinha esse problema. Afinal, ele usa uma roupa de tecido, né? A roupa... Não, isso foi algum poder pra ele morrer. A roupa dele é normal. Quer dizer... Ele não tem um traje de contenção, né, pro poder dele. Não. Como diria o Homer Simpson, a pronúncia certa é nuclear.
Vocês já estão voltando aqui pra gente fechar o podcast? O Corto já deu seu recado. Norrin, dá seu último recado aí pra gente fechar. Um abraço, continue discutindo crossovers. Eu acho que é uma forma boa de você refletir e pensar a respeito das características dos heróis. Eu gosto dessa coisa. É completamente idiota, mas eu adoro. É a minha cachaça. Todos nós adoramos. E você, Hel? Não, só queria compartilhar com vocês que eu estou participando desse pod pelado em casa. Que lindo. Eu tô de cueca, pra falar a verdade. Eu também. Tô de camisa e cueca. Todo mundo de cueca, que gay. Que beleza. Então, tchau. Gente, fala, sabe essa história que eu falei do Cálice? Tanto é pra cronologia que, pela cronologia, foi a primeira vez que a René Montoya encontrou o Ra's al Ghul, os homens do Ra's al Ghul, assim. Quer dizer, realmente existe mesmo a história. Cara, então resumindo, o Batman, ele é tão fodão que ele toma o suco de laranja do café da manhã no cálice sagrado. Não, ele deu pro Super-Homem guardar. Tá bom. É o presentinho dele, né? Então é seu presente de aniversário. Feliz Natal. Feliz Natal, cálice sagrado pra você. Que tem tudo. O homem que tem tudo. Eu lembrei disso, lembrei daquela história que mostra os encontros entre Batman e Superman do decorrer desde que eles se conheceram a primeira vez. Aí tem a primeira vez que eles trocam um presente de Natal. Aí o Superman chega e entrega pra ele um filme do Zorro, que foi o filme que ele assistiu quando os pais dele morreram. Verdade, eu lembro. Só que o Superman não sabia, né? Entrega, ele fala, eu achei que tinha tudo a ver com você. Aí o Batman olha assim, sério, né? Fica todo compenetrado. Muito obrigado. Acabado com o meu dia. Nessa história até que o Super-Homem fala assim, eu vou passar o Batman fala assim pra ele, você é bem-vindo pra passar o Natal na minha mansão comigo. Aí o Super-Homem, não, eu vou passar o Natal lá com os meus amigos. Não, com os meus outros amigos, desculpa, foi mal. Aí depois, e vocês acham, e depois vocês ficam defendendo que o Super-Homem tem dignidade pra levantar o martelo do Thor. Mó filho da puta, que sacaneou o Batman 2 vezes aí. Não, ele não conhecia, porra, o Batman. Tá. Não, mas ele é um sacana, velho. Casou o Jimmy Olsen com uma gorila. É verdade, casou o Jimmy Olsen com uma gorila. Chega, o podcast já demorou pra caralho. Fechei.